A gente vive escutando que é só dar o primeiro passo que depois fica mais fácil, que é só começar que depois fica tranquilo, que daí vem autoconfiança, que daí vem motivação e etc, e etc. Basicamente que é só começar que o resto fica tranquilo. E tudo isso é verdade, né? Mas tem vezes que nem começar nós conseguimos. E aí, o que que faz? Bom, nesses momentos ficamos olhando para a parede desiludidos porque, né, se é só começar que as coisas melhoram e nós não conseguimos começar, como que as coisas vão melhorar, não é mesmo? É aquela famosa situação da chave dentro do baú. Para abrir o baú precisa pegar a chave e para pegar a chave precisa abrir o baú. Excelente. Mas vamos lá explorar melhor isso para ver se tem alguma saída possível. Se você já trava só de pensar naquela atividade, né? Se você pensa em fazer alguma coisa e aquilo já dá nervosismo, já trava, já vem ansiedade, já vem um monte de coisa, medo e enfim, é provavelmente porque a autoconfiança ela não está das melhores. Então, alguma atividade você vê como difícil, né? Então precisa de muita habilidade para ela e você não vê que você tem essa habilidade, vamos dizer assim. É tipo eu chegar aqui e, galera, vamos escalar o Monte Everest amanhã só de camiseta e chinelo? Ah, beleza, vamos, claro que vamos, vai dar super certo. O cérebro, às vezes até, né, em segundo plano, vai perceber aquilo como um negócio impossível e que só vai ser prejudicial. E é por isso que ele trava, simplesmente porque nós, né, no caso do exemplo do Monte Everest, nós sabemos que não vai dar certo subir aquele negócio de camiseta e chinelo. E isso às vezes passa para as outras áreas da vida também. Então, você vai às vezes fazer uma apresentação. Não tem um risco racional de fato, né? Então, geralmente não tem a consequência muito grave naquilo, mas tem consequências psicológicas em relação àquilo. Então, às vezes você passa vergonha, às vezes de repente você sofre uma crítica ou alguma consequência até ali em termos de performance ou alguma coisa assim, né, no trabalho ali, nos estudos, alguma coisa do gênero. E daí por que que o cérebro trava nesses momentos? Simplesmente porque ele pensa, beleza, você vai passar vergonha ou você não vai conseguir entregar uma performance legal e vai acabar tendo consequências nisso, né? Às vezes teu chefe não vai gostar, você vai acabar perdendo status, ou então o professor não vai gostar, você vai acabar perdendo nota, enfim. Então o cérebro acaba optando por não fazer nada, né, travar, do que ir lá e acabar tendo uma consequência negativa. Um ponto aqui que eu acho interessante de deixar mais explícito é essa questão que eu falei de que racionalmente geralmente não tem uma consequência muito grave, mas emocionalmente às vezes tem. E essa é a base desse tipo de travamento, né? A forma como nós percebemos o mundo. Então, a forma como nós percebemos a nossa capacidade e a forma como nós percebemos a dificuldade daquela determinada atividade, que muitas vezes está desregulado. Então, às vezes nós percebemos que aquela dificuldade, não, aquele desafio, ele é mais difícil do que realmente é, e às vezes nós percebemos que a nossa capacidade ela é menor do que ela realmente é. Ou vice-versa também, mas no caso desse vídeo geralmente não é o vice-versa. Então vamos lá, na prática, como é que tira a chave de dentro do baú sem abrir o baú, ou como é que abre o baú sem a chave? Basicamente de duas formas. Ou diminui o desafio, ou aumenta a habilidade. É basicamente isso. Lembrando que é essa diferença entre os dois que vai gerar a trava. Então, para aumentar as habilidades, é basicamente pensar em qualquer coisa que pode ajudar na execução daquela atividade. Naquele caso do exemplo ridículo do Monte Everest lá, em vez de usar camiseta e chinelo, usar, né, uma blusa, uma jaqueta, uma vestimenta adequada para subir aquele negócio. Também tem a questão, além dos equipamentos, né, a questão da habilidade. Então, fazer um curso de escalada, talvez, ou praticar escalada, alguma coisa assim. Treinar o físico também, né, que são coisas importantes. Então, entender quais serão as dificuldades que serão enfrentadas dentro daquele determinado objetivo e já se preparar para ele. Então, né, pegando exemplos mais cotidianos, eu vou fazer uma apresentação,
O que vai ser importante? Eu preciso ver meu oratório, eu preciso ver se os slides estão bons, eu preciso ver se tem uma sequência lógica ali, se a minha explicação está boa, né? Se eu estou conseguindo passar bem a ideia. E essas coisas elas podem ser treinadas antes, né? Podem ser preparadas antes. Eu não preciso chegar lá na hora da apresentação e daí eu vou praticar. Eu posso praticar antes, eu posso ensaiar, eu posso estudar melhor o conteúdo, eu posso até praticar eventuais perguntas. Todas essas coisas que eu for fazendo vão aumentando ali a minha sensação de capacidade e me tornam mais aptos para fazer aquela determinada atividade. Enquanto reduzir os desafios seria pensar como que eu posso facilitar aquele objetivo. Isso geralmente é adequado quando tem uma diferença entre o nível de habilidade e o nível do desafio muito grande, porque aí é melhor abaixar um pouco o nível do que tentar compensar tudo na habilidade, porque às vezes demora muito, às vezes desanima, às vezes, né, a gente acaba até desistindo daquela determinada coisa porque não tem um senso de progressão, né? Então fica só subir uma parede enorme na nossa frente ao invés de ter uma escada ali para a gente subir. Voltando para o nosso exemplo ridículo do Everest, em vez de tentar subir o Everest já de cara, dá para pegar, né, subir uma ladeira na cidade, dá para daí fazer uma trilha, dá para de repente escalar uma montanha um pouco menor, né, não precisa ir direto lá pro objetivo final. Nas atividades do dia a dia, às vezes isso vai se traduzir em reduzir um pouco o tempo. Então, eu tô me propondo a começar a fazer exercícios. Putz, em vez de eu começar tentando fazer exercício durante 1 hora, eu vou tentar durante 15 minutos. Eu vou fazer 10, às vezes até 5. Porque na prática é muito mais fácil começar ali no 5 e chegar em 1 hora do que tentar já chutar o balde e começar em 1 hora e daí desanima e cansa e enfim. Por isso que é importante, né, às vezes começar mais devagar do que nós realmente gostaríamos, né? Mais devagar, com menos tempo, né, do que nós realmente gostaríamos. Outra coisa que às vezes ajuda em termos de atividades que tem mais, né, tem várias etapas, que nem, vou fazer uma apresentação. Para a apresentação vai precisar ter o conteúdo, vai precisar ter os slides, vai precisar ter a- os ensaios e tal. E às vezes a gente fica pensando nisso tudo e acaba sendo um bicho de sete cabeças. Às vezes, focar em cada atividade pode ajudar também. Então, agora eu só vou focar em pesquisar o conteúdo. Então, hoje eu só vou pesquisar. Aí amanhã eu pego esse conteúdo que eu pesquisei e daí monto a estrutura dos slides. Aí depois eu só faço a parte gráfica dos slides ali, coloco alguma coisa, deixo bonitinho e tal. Aí depois eu só ensaio. Enfim, quebrar essa atividade maior em atividades menores, que às vezes ela já até vem assim, só que às vezes a gente foca tanto no todo que acaba virando um bicho de sete cabeças. Então, basicamente, o resumo do vídeo ou você diminui os degraus que você está subindo, ou aumenta a habilidade para conseguir subir eles do tamanho ali que você quiser. E pensando nesses ajustes, né? Putz, eu tô tropeçando para subir esse degrau desse tamanho. O que é melhor eu fazer? É melhor eu diminuir o degrau ou é melhor eu aumentar a minha habilidade? Até porque, por mais que às vezes tenha, né, uma escada ali entre você e os seus objetivos, se você não conseguir subir essa escada, você não vai alcançar esses objetivos. E resumindo as atividades, o que você pode fazer para se sentir mais capaz de conseguir fazer esse determinado objetivo e o que você pode fazer para tornar esse objetivo mais simples para que você consiga alcançar ele com mais facilidade. E detalhe importante um, muitas vezes a gente está numa situação que às vezes a gente vai chegar, vai fazer a divisão das tarefas ali e vai chegar num negócio extremamente ridículo. Vai, que nem eu falei, né, do exemplo, vai chegar em 5 minutos de exercício por dia. E às vezes a gente vai se sentir meio, putz, grila, eu vou ter que começar daqui, eu vou ter que fazer isso. Pelo amor de Deus, eu tô, né? Pô, 5 minutos de exercício é sacanagem. Mas às vezes o começo vai ser assim, é ridículo mesmo, mas é aí que a gente começa.
não tem muito para onde sair. O importante é que você não se sinta ridículo por isso, vai ter que passar por isso, não adianta. Por mais desagradável que seja, por mais chato que seja, mas vai ter que ser. Quando eu comecei esse projeto de criar conteúdo, eu não comecei fazendo vídeos, eu comecei lá no Instagram só com posts escritos, sem aparecer, sem nada. Porque eu era daquelas pessoas que tinha vergonha até de passar slide nas apresentações. Então, já ir para os vídeos direto com certeza não iria dar certo, até porque naquela época só de eu pensar em pegar a câmera para gravar eu já travava. Então, com certeza não seria algo que funcionaria. Aí para isso, né, qual seria a forma mais fácil de começar criando conteúdo, mas tirando um pouco da pressão? Seria começar com textos, né, no Instagram mesmo. Só que naquela época eu estava tão travado que até gerar posts escritos era uma situação desagradável para mim. Então lá fui eu dividir em etapas ainda menores. Só sei que no fim do dia, a minha grande missão do dia era só criar conta do Instagram. Olha que baita orgulho, né? Pensando nisso hoje, é uma coisa ridícula, né? Putz, uma coisa que leva 5 minutos ali para fazer, eu ficava procrastinando, enrolando, batia nervosismo, etc. Só que na época era o que dava para fazer, né? Às vezes a gente tem que começar bem do começo, bem de baixo, mas fazer o quê? Só que isso permite com que a gente faça outras coisas e evolua naquele projeto ou naquilo que nós queremos fazer, naquele objetivo. Se não dá para andar, a gente rasteja, né? Faz parte. E de novo, né? Não precisa se sentir ridículo, por mais que seja ridículo, é uma situação lamentável, né? Pô, acordar e a grande missão do dia é se abrir uma conta no Instagram não é legal, é ridículo, de fato. Mas é o que te leva por que você quer. E ponto importante 2, se mesmo com essas estratégias você ainda, né, travar, ainda tiver muita ansiedade, ainda tiver medo, ainda tiver coisas muito fortes que te impedem de fazer aquilo que você quer, isso pode ser sinal de outras questões. E tal, incluindo, né, depressão, ansiedade e coisas que não são muito agradáveis. Nesses casos, não tem muito como fugir, tem que procurar ajuda profissional, né, um psicólogo, às vezes psiquiatra, para ver melhor essas questões, tá? Tem coisas que não vai ser um ou dois vídeos no YouTube ali que vão resolver o problema, né? Não façam igual eu fiz no passado. Busque ajuda especializada, né? Se cuidem. Mas por esse vídeo era isso. Se você gostou, se foi útil de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal para receber mais vídeos sobre parar de enrolar de forma prática e realista. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.